Boa noite para vocês. Tem algumas pessoas aqui dessa turma que já antecipou a reunião essa semana, né? Porque tinha alguns compromissos. Então nós estamos assim, né, num número bem menor, né? Mas estamos aqui para aprender. Hoje a aula de hoje é bem bacana, acho que vocês vão gostar bastante. Já fizemos uma atividade do plano de ação a semana passada e vamos continuar na aula de hoje, tá? Deixa eu só compartilhar meu slide com vocês. Opa. Deixa eu só... Eu peguei o slide errado, tá bom? Então eu vou parar e vou pegar o outro. Só um pouquinho. Profe. Oi? Hoje tem um show que nos outros encontros não tinha. É a gravação que você está usando do Meet, Google Meet? Do Meet hoje eu estou usando. E é por isso? Não, me facilitou. O que está aparecendo aí para vocês? Tem um chill no fundo. Tá um chiadinho? Não. Não é da gravação? Não, eu acho que é o meu ventilador. Meu filho, deixa eu tirar, peraí. Era, né? Mas se posso ficar também não tem problema, né, profe? Não, mas que isso. Gente, é porque ninguém me falou. Se tinha me falado, eu tinha desligado antes. E eu coloquei ele bem distante para ele não fazer tanto barulho, mas eu acho que por causa do vento acaba fazendo um chiado, né? Ali no fundo mesmo. Mas tá ótimo assim. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês, então, a nossa reunião. Tem que compartilhar novamente, só um pouquinho. Aí. Agora vem aqui. Eu estou utilizando o Meet hoje para gravar, porque para mim estava muito difícil de gravar com os outros aplicativos. Então, para mim ter voltado a gravar pelo Meet foi assim, de Deus. Não travou nada, profe? Não travou. E exatamente por isso, porque nos outros que eu estava utilizando, eu não estava conseguindo usar meu computador. Eu estava indo lá para casa da minha mãe usando o computador do meu pai, porque no meu estava travando. E com o Meet aqui, seguiu tudo normal. Uma bênção, graças a Deus. Gente, hoje nós vamos trabalhar, então, boa noite a todos novamente, o desenvolvimento da fruição leitora, tá? Então, assim, é bem bacana, a gente vai continuar falando daquilo que, né, daquele assunto da estética, da recepção, né, ali literária, dentro dessa nova temática que é a fruição leitora, né? Então é bem bacana a gente entender. Nós estamos na reunião 5, teremos aí o encontro 6, 7, 8, e o nosso último encontro, né? Ele vai ser um encontro de feedback e compartilhamento. Então, já vou antecipar para vocês, aqui, na semana de 24/4 a 28/8, é a nossa semana de entrega da nossa implementação e do nosso plano de ação, tá bom? A nossa reunião hoje está dividida no acolhimento, para início de conversa, círculos de leitura, que a gente vai trabalhar alguns conceitos, o em ação, que é para a gente fazer a nossa atividade lá no slide, e a socialização, tá? E daí a gente já conclui a nossa reunião. Eu vou iniciar com vocês pelo acolhimento e vou colocar para vocês uma história, mas vocês só vão ouvir, tá? Então, eu vou colocar para vocês aí somente a história contada. Deixa eu só desligar meu microfone. Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados. Tinha um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos achatadas. Como se não bastasse, enchia os 2 bolsos da blusa por cima do busto com balas, mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter: um pai dono de livraria. Pouco aproveitava. E nós menos ainda.
Até para aniversário, em vez de pelo menos um livrinho barato, ela nos entregava em mãos um cartão postal da loja do pai. Ainda por cima, era de paisagem do Recife mesmo, onde morávamos, com suas pontes mais do que vistas. Atrás escrevia com letra bordadíssima palavras como data natalícia e saudade. Mas que talento tinha para a crueldade! Ela toda era pura vingança, chupando balas com barulho. Como essa menina devia nos odiar, nós que éramos imperdoavelmente bonitinhas, esguias, altinhas, de cabelos livres. Comigo exerceu com calma ferocidade o seu sadismo. Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações a que ela me submetia. Continuava a implorar-lhes emprestados os livros que ela não lia. Até que veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa. Como casualmente informou-me que possuía As Reinações de Narizinho de Monteiro Lobato. Era um livro grosso, meu Deus. Era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo, dormindo e completamente acima de minhas posses. Disse-me que eu passasse pela sua casa no dia seguinte e que ela o emprestaria. Até o dia seguinte eu me transformei na própria esperança da alegria. Eu não vivia, eu nadava devagar no mar suave. As ondas me levavam e me traziam. No dia seguinte fui à sua casa, literalmente correndo. Ela não morava num sobrado como eu, e sim numa casa. Não me mandou entrar. Olhando bem para os meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro a outra menina e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo. Boca aberta, saí devagar, mas em breve a esperança de novo me tomava toda e eu recomeçava na rua a andar pulando, que era o meu modo estranho de andar pelas ruas de Recife. Dessa vez nem caí. Guiava-me a promessa do livro. O dia seguinte viria. Os dias seguintes seriam mais tarde a minha vida inteira. O amor pelo mundo me esperava. Andei pulando pelas ruas como sempre e não caí nenhuma vez. Mas não ficou simplesmente nisso. O plano secreto da filha do dono de livraria era tranquilo e diabólico. No dia seguinte, lá estava eu à porta de sua casa, com um sorriso e o coração batendo, para ouvir a resposta calma. O livro ainda não estava em seu poder, que eu voltasse no dia seguinte. Mal sabia eu como mais tarde, no decorrer da vida, o drama do dia seguinte com ela ia se repetir, com meu coração batendo. E assim continuou. Quanto tempo? Não sei. Ela sabia que era tempo indefinido, enquanto o fel não escorresse todo de seu corpo grosso. Eu já começara a adivinhar que ela me escolhera para eu sofrer. Às vezes adivinho, mas adivinhando mesmo, às vezes aceito, como se quem quer me fazer sofrer esteja precisando danadamente que eu sofra. Quanto tempo? Eu ia diariamente à sua casa sem faltar um dia sequer. Às vezes ela dizia, pois o livro esteve comigo ontem de tarde, mas você só veio de manhã, de modo que o emprestei a outra menina. E eu, que não era dada a olheiras, sentia as olheiras se cavando sob os meus olhos espantados. Até que um dia, quando eu estava à porta de sua casa, ouvindo humilde e silenciosa a sua recusa, apareceu sua mãe. Ela devia estar estranhando a aparição muda e diária daquela menina à porta de sua casa. Pediu explicações a nós duas. Houve uma confusão silenciosa, entrecortada de palavras pouco elucidativas. A senhora achava cada vez mais estranho o fato de não estar entendendo. Até que essa mãe boa entendeu. Voltou-se para a filha e, com enorme surpresa, exclamou, mas esse livro nunca saiu daqui de casa. E você nem quis ler. E o pior, para essa mulher, não era a descoberta do que acontecia. Devia ser a descoberta horrorizada da filha que tinha. Ela nos espiava em silêncio,
A potência de perversidade de sua filha desconhecida e a menina loura em pé à porta, exausta, ao vento das ruas de Recife. Foi então que, finalmente se refazendo, disse firme e calma para a filha: você vai emprestar o livro agora mesmo, e para mim. E você fica com o livro por quanto tempo quiser. Entendem? Valia mais do que me dar o livro, pelo tempo que eu quisesse. É tudo que uma pessoa, grande ou pequena, pode ter a ousadia de querer. Como contar o que se seguiu? Eu estava estonteada e assim recebi o livro na mão. Acho que eu não disse nada. Peguei o livro. Não saí pulando como sempre. Saí andando bem devagar. Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos, comprimindo-o contra o peito. Quanto tempo levei até chegar em casa, também pouco importa. Meu peito estava quente, meu coração pensativo. Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para depois ter o susto de o ter. Horas depois, abri-o, li algumas linhas maravilhosas, fechei-o de novo, fui passear pela casa. Adiei ainda mais, indo comer pão com manteiga. Fingi que não sabia onde guardar o livro. Achava-o, abria por alguns instantes, criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Como demorei. Eu vivia no ar. Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. Às vezes sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto no colo, sem tocá-lo, em êxtase puríssimo. Não era mais uma menina com livro. Era uma mulher com o seu amante. Lindo, né? Essa história linda, Felicidade Clandestina, da Clarice Lispector, sempre marca muito a gente. Então, pensando nessa felicidade clandestina, qual foi aquele livro que deu essa sensação de felicidade, que marcou a sua história? Eu queria que vocês compartilhassem agora ali no chat o livro que marcou, que foi a sua memória, que marcou a sua vida. Ninguém? A gente, às vezes, quando pergunta assim de subtil, a gente fica pensando, né? Quando eu fui responder essa questão pela primeira vez, eu falei, meu Deus, mas são tantos. Mas aí eu fui buscar lá no meu interior, qual foi aquele primeiro livro que me deu impacto? Eu não sei se foi pela forma que eu li, ou foi pelo trabalho aprofundado que eu tive que fazer, pela análise que eu tive que fazer. Então, eu achei, assim, que foi um livro, um dos, né, que me marcou muito, né? Então, eu li o livro Tronco do Ipê. A gente, do José de Alencar, nós somos acostumados a ler bastante ali da primeira geração, né, do romantismo, e o Tronco do Ipê ele já é uma escrita de José de Alencar, já da terceira geração. Mas foi um livro que me marcou muito, né, e que eu gostei muito de ter lido. Então, assim, vocês colocaram ali, ó, O Pequeno Príncipe, Primo Basílio, eu fui falando para dar tempo de vocês escrever, tá? O Mundo de Sofia, a Ana Terra, de Érico Veríssimo, Dom Casmurro, a Luciana colocou agora. Enfim,
enfim, né, são tantos livros ali, né, que nós acabamos, assim, por ter contato, né, Vidas Secas, né, a Sandrine colocou também, Vidas Secas. E o da Neuci, cadê Neuci, o seu? A Neuci está pensando ali, a Neuci está que nem eu demorei. Eu estava digitando, só que eu ia fazer uma sequência cronológica. Eu Ah, comecei, já que você me chamou, parei. Quando criança, o livro assim que me marcou lá, né, no 8º ano, que eu lembro, foi A Serra dos Dois Meninos. meninos. Aí depois, O Primo Basílio, e um livro assim que parece que eu escuto, O Pio das Corujas, é o... É que ele matava as corujas porque achava que ela traía ele. Isso eu não conheço, Neuci. São Bernardo. São Ah, Bernardo. São Bernardo, eu São não li São Bernardo. Bernardo. Hoje um livro que eu tenho assim para indicar foi um dos mais assim, ultimamente que me marcou é A Elegância do Ouriço, né? Porque o ouriço ele não te ataca, ele só se defende ao ser atacado, né? Então eu vejo assim que muitas vezes as pessoas elas têm um medo de passar por fraca, de passar por, né? Elas agridem. Elas Sim. falam grosso, elas falam alto, elas levantam o tom de voz, né? E aí, por trás daquela armadura, tem um serzinho meio Nossa, desprotegido, né? exatamente. E a elegância do ouriço você tem que ler assim com outro olhar, porque ele tem um capítulo, a história da menina, né? E um capítulo ele tem a parte teórica, né? Então tem que ser uma leitura mais devagarinho, mas é muito bom. Legal da Neuci estar falando um pouquinho aí dos livros, é que ela já vai despertando interesse na gente, né? E a gente vai falar muito sobre isso na aula de hoje. E interessante que vocês colocaram ali no grupo, e vocês viram que para cada um livro diferente marcou. Tem livro que vocês colocaram ali que eu gostei muito, mas o que marcou a minha vida foram outros, né? Por quê? Porque nós somos leitores diferentes, nós temos contextos diferentes, né? A gente tem ali uma carga, ali, uma gama de conhecimento também diferente. E também a leitura, né, se marcar, depende muito ali do momento. Por exemplo, para a menina, da história, né, da Felicidade Clandestina, é algo que ela nunca esqueceu. Por quê? Porque foi o livro mais difícil da vida dela. E ela já gostava de livro, né? Mas aquele se tornou, assim, né, para ela, o que mais eu trabalho. Então, com certeza, ela valorizou aquilo ali muito mais. A semana passada, quando nós estávamos falando de estética da recepção, do leitor literário, enfim, nós falamos, então, a gente acabou falando um pouquinho de como era, né? Como era que a gente fazia as aulas de literatura, né? Até um tempinho atrás, e a gente foi resgatando que muito da nossa literatura era focada onde? Lá no autor. Então, a gente lia pelo autor, certo? Então, a gente só ia buscar, não, vamos ler José de Alencar, porque faz parte ali do romantismo. Vamos ler, né, Cecília Meirelles, porque faz parte lá do modernismo, né? Então, assim, a gente ia muito pelo autor. Depois, eles viram que não dava para ir só pelo autor. Então, a gente passou também a dar ênfase no texto. Por quê? Porque a gente precisava compreender também os sentidos dos textos. Os textos têm seus vários sentidos. Então, a gente começou também a dar o foco ali no texto. Ah, não, mas não dá para ler só o autor. Eu vou levar esse livro porque esse texto tem isso, isso e isso, e aí a gente já deu um outro enfoque, né? Até que nós chegamos ali naquela interação do leitor e do texto. Lembra desse momento que a gente começou a construir esse sentido de que o leitor, ele produzia sentido, ele interagia com o texto, né? Ele interagia lá com o autor do texto, enfim, e começou essa nova vertente aí. Tudo isso para quê? Né? A gente vê até que é uma escadinha para a gente chegar nesses conceitos atuais, que é o conceito da leitura como transação, que, ou seja, ela vai estar ali, né? A interação ela é tão grande que ela vira uma transação, né, entre um e o outro, que é o autor, o leitor, o texto e o contexto. Então, a leitura agora ela não é só uma leitura, só algo dividido, particular.
ela é uma atividade social. Por quê? Porque tem eu, que sou leitora, tem o texto, tem a minha interpretação do texto e a minha conexão com a minha realidade, com aquilo que eu vivo, com aquilo que eu conheço, né? Então, o livro hoje, ele está ali, né, para desenvolver a leitura hoje, você tem que abranger algo muito maior do que somente aquela leitura que era ali antigamente. Então, nós temos aí alguns conceitos importantes que nós trabalhamos a semana passada, e um deles foi essa questão, né, de saber, então, que a BNCC ela está ancorada em algumas teorias, né? Talvez ela não se aprofunde nas teorias, por ser um documento tão grande, mas ela está ancorada em algumas teorias. E ela traz atualmente para a gente isso, olha, é preciso agora considerar quem? O leitor. É ele que vai ler. E eu quero fazer com que esse leitor seja um leitor fluente, seja um leitor que tenha fruição leitora. Para isso, eu tenho que levar ele em consideração, levando o leitor como um sujeito ativo dessa interação, né? Ele tem que ser ativo dessa circulação e dessa recepção dessa obra literária que ele está lendo, né? Ele não pode ser só passivo, ele tem que ser um leitor ativo. Então, o que acontece? A gente traz essa literatura com essa nova roupagem, levando em consideração agora o leitor. Então, quando a nossa plataforma de leitura traz para nós lá alguns livros, e essa proposta vem com que o aluno escolha, é para dar esse início, de levar em conta um leitor que realmente queira ler. E se ele quer ler, ele tem que ler aquilo que vai agradar a ele inicialmente, né? Vamos dizer assim. Enfim, quando a gente fala, deixa eu só voltar, que eu não dei todos os conceitos aqui. Quando a gente fala em leitura e em leitor, a gente vai ter que pensar, então, que essa leitura ela vai ter que ter vários momentos em que será necessário a gente ficar motivando o nosso aluno. Vocês já perceberam que um livro, quando a gente lê, a gente começa a ler um livro, o livro está gostoso, está legal, mas ele não é o tempo todo assim. Tem os seus momentos que tem aquela quebra de expectativa, que talvez deixa a gente mais monótono, deixa a gente com raiva muitas vezes, fala assim, não, eu não quero mais ler isso. Chega, 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 esse autor tá louco, eu não sei porque que ele foi fazer assim. Mas a gente precisa motivar para quê? Para que o aluno queira chegar até o final daquele livro, né? Senão ele vai desistir nos primeiros obstáculos, digamos assim, que ele vai encontrar ali na leitura. E uma dessas estratégias que nós vamos trabalhar hoje é o círculo de leitura. A gente vai trabalhar hoje o círculo de leitura por Hildo Consul. Então, assim, Hildo, ele coloca esse círculo como se fosse realmente ali um diálogo em torno da obra. Então, quando a gente pensa num círculo, todo mundo sentado em círculo e vamos bater papo. Mas não é só isso. O círculo ele é para aprofundar o conhecimento na leitura, ele é também para motivar, ele serve muitas vezes para orientar, ele serve muitas vezes para fazer com que o aluno perceba que o livro não é tão, né? Quando o aluno fala assim para a gente, ai, professor, esse livro é chato. Será que, de repente, fazer um círculo de leitura, que tem ali um objetivo específico, você não consegue tirar esse aspecto do chato ali do aluno? Então, o círculo da leitura, ele precisa passar por um objetivo, né? E é bacana quando a gente pensa isso, porque o Hildo, ele pensa exatamente nisso. E por isso ele fala assim, olha, gente, não tem uma forma só de trabalhar o círculo de leitura. Você pode trabalhar o círculo de leitura de 3 formas. Ou você trabalha o círculo de leitura, que é o estruturado, ou você trabalha o semi-estruturado, ou você trabalha aquele que não tem estrutura nenhuma, que é o não estruturado. Então, vamos entender cada um deles. No estruturado, é aquele livro onde os integrantes vão possuir um roteiro. Ele vai seguir um roteiro. Vai ter um planejamento, vai ter uma ordem específica, né? As discussões vão ser ali mediadas, vai ter um determinado registro, antes e após as discussões. Então, ele é um círculo de leitura que está todo organizado, todo roteirizado, tá? Para acontecer. O círculo de leitura semi-estruturado, ele já não tem
esse roteiro. Ele vai ter alguém que vai ser tipo um moderador, né? Que pode, um responsável ali que vai adiantar algumas leituras, aprofundar algumas questões, voltar muitas vezes algumas leituras, ampliar, esclarecer muitas vezes algumas dúvidas, mas ele não vai seguir um roteiro X, tá? A conversa vai estar um pouco mais livre, mas mesmo assim, através de um moderador, de alguém que vai ser responsável por conduzir toda essa discussão. E o não estruturado já vai ser aquele onde as reuniões é totalmente democrática, né? Onde os membros ali do círculo é que vão conduzir entre si. Claro, cada um respeitando o seu local de fala, né? E o seu momento de fala também, mas eles vão se conduzir assim, um vai falar, o outro vai falar do livro dele, o outro vai falar do livro do, né, enfim, daquilo que ele está lendo, de alguma coisa que ele viu que pode ser conectada àquela leitura, enfim, o círculo se dá de forma mais democrática. Quando a gente pensa nesses 3 tipos de círculo, a gente vê que parece que está ali, né? Uma sequência. Eu começo com estruturada, e quando o meu aluno aprende estruturado, ele vai para o semi-estruturado, porque agora ele já aprendeu até ele chegar no último, que é o não estruturado. Mas, independente disso, eu posso escolher qual eu quero trabalhar. Ah, eu não quero o estruturado, eu quero o não estruturado. Tudo bem. Você pode escolher com qual desse tipo de círculo você quer trabalhar. Tá? Não tem problema. Mas o que é que a gente faz dentro do círculo? Bate-papo. Né? A gente pensa nisso. Dentro do círculo de leitura, a gente bate papo. Na realidade, o círculo de leitura ele não é só para a gente bater papo. O círculo de leitura, como eu já disse lá no início, ele vem como uma forma de estratégia de motivação, de aprendizagem, de conhecimento, enfim, uma gama de coisas. Então, tem ali um trechinho que diz assim: nossa concepção é de leitura como diálogo. Se a leitura é um diálogo, todo diálogo começa essencialmente com uma pergunta, com uma questão, cuja resposta nos leva a outra pergunta. Então, percebam, se a leitura ela é um diálogo, quando a gente vai para um círculo de leitura, a gente tem que iniciar ele com o quê? Com questionamento. E a partir desse questionamento, você tem outro, tem outro, tem outro, e assim por diante, né? E se dá ali aquele debate gostoso, aproveitoso e de aprendizagem, né? Então, toda conversa dentro do círculo passa por um tópico de discussão. O que seria isso? Nem todos os alunos, por exemplo, chegaram ao final do livro. Então, eu não posso chegar e fazer um círculo de leitura onde a minha temática vai ser o desfecho da história, porque nem todos concluíram a história, nem todos concluíram a leitura. Então, nesse momento, ainda não dá para que eu faça um debate com uma temática sobre o desfecho, sobre a conclusão do texto. Mas, a partir do momento que o aluno leu ali 10 páginas, 20 páginas, é possível fazer uma discussão levando como um tópico o personagem, o local onde a história se passa, por exemplo, a construção da narração, o tipo de narrador, é possível, não é? Com 10 páginas lidas, 20 páginas lidas. Então, a gente também tem que se atentar a isso. A gente precisa criar, não dá para abordar todos os tópicos. Não, no círculo de hoje a gente vai trabalhar o narrador, vamos trabalhar o personagem, vamos trabalhar o local, vamos trabalhar o tempo cronológico, psicológico, vamos trabalhar o desfecho. É impossível. Então, a gente precisa, para cada círculo que a gente criar um tópico ali de discussão, onde a gente vai nortear, né, as nossas discussões. E essas discussões, elas podem acontecer como? É interessante a gente ter um primeiro encontro para estar definindo algumas coisas com, né, é o professor que vai realizar o cronograma desse círculo, mas ele também pode utilizar de algumas ferramentas para trabalhar com os alunos. Por exemplo, em um primeiro encontro, por exemplo, ele pode colocar quais os alunos que vão ter funções no círculo
de leitura. Eu vou pôr um líder e vou pôr um secretário. Então, nós vamos ter esses dois aí, o líder e o secretário, vão ficar responsáveis em criar as questões sobre um determinado tópico de discussão para que seja roteirizado no dia do círculo de discussão. Então, isso pode ser feito tudo num primeiro encontro. Aqui também tem um cronograma, vou clicar aqui já para vocês, um cronograma coletivo que pode ser elaborado ali junto com os alunos também, ou individual, que pode ser o do professor, né, também, de quando e como vão se realizar esses círculos de leitura. Então, eu posso colocar lá com os meus alunos, vocês acham que em uma semana vocês conseguem ler 20 páginas? Conseguem. Então, isso aqui são datas aleatórias, tá? No dia 13, nós vamos fazer um círculo de discussão que tem como tópico os personagens. Então, o líder e o secretário desse dia, ele já tem que produzir o quê? Todas as perguntas engajadoras sobre o personagem. Lá no dia 3 ou 4, nós vamos fazer outro círculo e vai ter como tema, como tópico de discussão, o local, o ambiente, né? O espaço ali da história. Então, o secretário e o líder também já deveria deixar definido aqui, né, ali as perguntas engajadoras. E depois, no dia 19, agora eles já leram 40 páginas, então dá para a gente fazer uma inferência maior da história com a capa do livro, com as perguntas relacionadas a isso. Então, isso aqui é só um modelinho, um exemplo para vocês de um tipo de cronograma, tá? Claro que as datas foram assim, bem esporádicas, só para demonstrar mesmo. Então, isso é um tipo de trabalho aqui com o círculo de leitura que pode acontecer no primeiro encontro. A gente já pode montar todo esse roteiro, no caso, se for um círculo estruturado, já no primeiro dia, ali com os próprios alunos, tá? No segundo encontro, se eu já montei ou eu já tenho esse roteiro, eu já posso ir direto, então, para a execução do meu círculo de leitura. E aí, eu tenho um primeiro momento, que vai ser as orientações ali, né, do professor, enfim. E depois a gente vai partir para a discussão, que vai ser conduzida pelo líder, aquele que tem a função ali do líder, né? Ele que vai conduzir. O que eu posso utilizar? Os cartões de função. Lá no Classroom, eu deixei um arquivo para vocês, que está junto com o material da aula de hoje, tá? Está lá nos materiais da aula de hoje. Eu vou até pegar aqui, materiais da reunião 5. Eu deixei um material em PDF para vocês, que é o apoio, que se chama cartões. Esses cartões, eu vou compartilhar aqui com vocês, são cartões que você pode distribuir até mesmo antes de começar o círculo, tá? Então, você vai escolher, precisa usar todos esses cartões? Não precisa usar todos, tá? Você pode usar aquele que você tem mais interesse. Eu utilizei assim, eu escolhi uns 6 desse daí, e eu repeti ele por 2 ou 3 vezes cada um, e daí, de todas as funções, iam ter 3 ou 4 alunos que iam estar fazendo a mesma coisa, tá? Porque daí eu dei uma função para cada aluno da sala. E foi bem bacana. Na primeira vez que aconteceu, foi meio estranho, porque era a primeira vez que eles estavam fazendo, eles estavam com medo de ter feito as anotações erradas, enfim. Na segunda vez que eu fiz, o negócio já foi bem melhor. Então, eu acredito que na terceira já vai ser bem melhor ainda, porque isso tudo é um processo, né? Então, eu tenho ali, por exemplo, um cartão que é o registrador. O que esse registrador faz? Ele vai registrar os pontos importantes que ele está vendo durante o acontecimento do círculo de leitura. Tudo que está sendo discutido ali, ele vai anotar, tá? O analista de personagem. O analista de personagem, ele vai analisar o personagem da história dele, mas também vai analisar o personagem da história do outro. Se você trabalhar com a temática de personagem, esse analista de personagem é interessante você colocar como função. Por quê? Porque daí, o restante da turma, praticamente todo mundo vai falar um pouquinho do seu personagem.
Aí o analista, ele vai anotar, olha, o personagem da fulana, do livro tal, eu achei que ele é muito inteligente, mas ele também é orgulhoso. Ah, o personagem tal demonstrou ser bem detalhista, demonstrou ser um traidor, tá parecendo mais um vilão. Enfim, sabe? Ele vai dando algumas características ali para o personagem dele e também para o personagem dos outros alunos quando eles estiverem falando, tá? O sintetizador é aquele que vai fazer uma síntese, olha lá, quando começar a reunião, ele vai fazer uma síntese do texto que ele leu. Ah, eu estou lendo um texto, um livro, e eu li até a página 30, mas ele fez uma síntese ali de 5 linhas, a gente não precisa cobrar tanta coisa assim, para dizer ali o que está acontecendo na história dele, tá? O dicionarista, esse cartão é interessante também ser entregue antes, tanto do sintetizador quanto do dicionarista, porque daí eles vão estar na leitura, e na leitura eles vão fazendo anotação de palavras que eles não sabem, não conhecem seu significado, e não conseguiram compreender muito bem essa palavra no texto, e eles vão pesquisar o significado e vão trazer depois isso ali para o círculo de leitura. O conector, gente, é uma função bem legal. Ah, eu estou lendo lá, assim, a moça. E aí eu começo a contar, né, sobre, assim, a moça, e falo, o conector, tuf. Nossa, o meu avô uma vez contou uma história, lá da época dele, quando ele morava, há muito tempo atrás, quando ele morava lá na Bahia, ele falava que o avô dele contava que as mulheres de antigamente usavam uma saia muito rodada, que por baixo da saia elas tinham um monte de outros acessórios para deixar a saia bem armada, que podia estar calor e estar frio, elas sempre estavam com aquele monte de roupa, né? Que sempre tinha alguém, geralmente um escravo que as acompanhava, levava a sombrinha para elas, fazia sombra e tal. Ele conectou com algo que ele ouviu. Então, esse conector é interessante porque ele pode conectar com uma música, ele pode conectar com uma notícia que ele viu no jornal, ele pode conectar com uma história que um amigo contou. Então, é bem legal. Ah, eu estou lendo o livro Face Oculta. Ah, professora, mas aqui na nossa escola também ocorreu um bullying desse tipo. A menina colocou uma foto lá no Facebook e os outros foram lá e começou a falar um monte dela, começaram a postar a foto dela em outros lugares, fizeram figurinha com ela. Enfim, ele consegue conectar. Então, o conector ele tem que conectar o livro com algo ali da realidade dele, do seu cotidiano. O iluminador de passagem já é aquele que, né, precisa, então, mostrar no círculo de leitura uma passagem do livro que chamou a atenção dele, que ele gostou mais, tá? Também é uma função que dá para você dar antes do círculo de leitura para ele fazer e depois levar esse trecho, essa passagem para o círculo de leitura. O questionador é aquele que vai questionar, né? Que vai fazer perguntas. Ah, o iluminador de passagem lê um trecho. Aí o questionador vai lá e faz uma pergunta para aprofundar um pouco mais em cima daquilo do trecho que o colega leu. Ou então, um falou sobre o personagem, o questionador vai lá e vai questionar uma coisa mais profunda daquele personagem. Então, assim, né, o questionador ele vai estar fazendo perguntas. O pesquisador é aquele que vai trazer algo além do texto. Eu li Dom Quixote, mas só ali não tem tudo. Então, o meu aluno vai o quê? Ele vai pesquisar. E aí ele tem que trazer algo além. Então, ele pode pesquisar quem foi o Dom Quixote na vida real, por exemplo, e trazer para o momento da leitura. Eles estão usando o computador para leitura, não tá? Ele para um pouquinho, entra ali no Google, pesquisa quem foi Dom Quixote, quando ele nasceu, quando morreu, qual foi o período, né? Enfim, histórico e tal, e traz isso depois ali para o círculo de leitura. Enfim, esses são os cartões de funções, tá? Não estou falando que precisa usar todos, isso aqui é só para dar uma ideia para vocês de possibilidades ali de trabalho, tá bom?
Então, no segundo encontro, você pode realizar o teu círculo de leitura utilizando esses cartões de funções que eu falei agora, ou não quero utilizar o cartão de função. Eu quero fazer o meu círculo de leitura utilizando um diário de leitura, porque eu pedi para o meu aluno fazer um diário. Tudo bem. Ah, não quero fazer um diário. Eu quero fazer o meu círculo de leitura utilizando questões engajadoras. Então, lá no Class também, tem para vocês um arquivo que tem várias questões engajadoras que vocês podem estar levando ali para o círculo de leitura. E essas questões, gente, são questões que dá para fazer de forma geral, generalizada. Por quê? Porque a gente tem que pensar que lá no Leia, a proposta é que o aluno leia, cada um leia um livro, aquele que ele escolhe, né? Eu sei que tem professor que orientou para fazer a leitura de um único livro, mas a proposta é que cada um leia o seu. Então, essas questões engajadoras, dá para você, de forma geral, introduzir a discussão com todos aqueles livros diferentes que estão sendo realizada a leitura ali no Leia Paraná. Tem que ter um registro final, então, nesse momento aqui, o sintetizador também pode fazer lá, ou o sintetizador, perdão, o registrador, ele pode registrar lá o final, né, tudo que foi de importante nesse círculo de leitura, e que ele pode ler no início do próximo círculo de leitura, tudo que foi discutido no círculo de leitura atual. A organização do próximo encontro, uma das ideias é que daí, se você usar o cartão de função, você faça a troca. Quem foi registrador agora vai ser dicionarista, quem foi dicionarista vai ser sintetizador, quem foi o sintetizador, enfim, vai fazendo essa troca aí. E depois do terceiro encontro, vocês podem repetir aqui o mesmo passo do segundo, enfim, e fazendo isso sucessivamente. Bom, eu já falei para vocês das funções. As funções, ela é bem específica se você utilizar um círculo de leitura estruturado, porque de acordo com a função de cada um, eles já vão saber o que está fazendo, então eles vão seguindo aquele roteiro, aquela organização, né? Primeiro o questionador, que vai fazer pergunta, depois o iluminador, que vai trazer as passagens, depois o conector, o dicionarista, enfim, tudo nessa ordem que está sendo colocada ali. Quais são as funções essenciais do ciclo de leitura? Aquela que não pode faltar. O questionador, o conector, o ilustrador, o iluminador de passagens. Essas funções são 4 funções que não pode, que elas são essenciais, né? Ali para o nosso círculo de leitura. E para o professor? O que é que o professor vai fazer? E a gente está vendo que tudo isso, ele está passando meio que na mão ali para os alunos realizarem, né? Que é uma atividade, uma metodologia mais ativa ali, onde usa o aluno muito como protagonista. O que o professor vai fazer? Bom, o professor fica ali pela pré-seleção das obras, mas a gente já sabe que essas obras já estão pré-selecionadas lá na plataforma Leia, mas você pode, daquela seleção, diminuir a quantidade, fala, não, olha, vocês vão poder escolher entre 10 livros desses que estão na plataforma, tá? Disponibilizar essas obras para livre escolha, que também está já na plataforma Leia, montar um cronograma coletivo dos momentos da roda do círculo, né, da roda de conversa que a gente falava antigamente, definir quais vão ser as funções ali dos integrantes, e acompanhar, intervir nas discussões quando necessário, e avaliar o envolvimento dos estudantes. Bom, hoje na nossa aula, nós vimos a possibilidade de trabalhar com o círculo estruturado. O semi-estruturado e o não estruturado, a gente não vai conseguir ver porque a gente não tem tempo para aprofundar tanto, tá? Mas lá no nosso material, tem o link ali do livro, do círculo de leitura. Se vocês quiserem dar uma lida para conhecer e entender um pouco melhor como funcionam os outros grupos, vocês podem acessar lá no nosso material e daí, então, entender também como que funciona ali os outros círculos de leitura, tá? E agora, o que é que nós temos que fazer, né?
A gente está no nosso segundo momento, a gente já escolheu lá, vamos escolher de novo, né? Vamos colocar lá o nosso ano e série para a nossa proposta. Vamos escolher o tipo de círculo, pode ser o estruturado, o semi-estruturado ou o não estruturado. Vamos pensar quais adaptações serão necessárias para que a gente realize esse círculo e vamos planejar as etapas, o cronograma para a turma, aquele cronogramazinho lá de quando você vai realizar, então, esse círculo, tá? Como e quais serão os tópicos de discussão. Isso também você vai planejar. Qual é o tópico de discussão? Eu quero discutir o personagem, o local, enfim. Você já vai colocar ali no cronograma ali do círculo esses tópicos. E vamos registrar no slide 3 do plano de ação. Então, o que acontece? Ó, lá no RCO, na aula número 6, aqui é do 6º ano, mas todas as aulas 6 são iguais, tá? Ele já traz aqui para a gente um passo a passo de como a gente construir um círculo de leitura. Então, vocês podem estar acessando essa aula 6 e ir vendo os passos e ir adaptando também aí para a escola de vocês, para a forma de vocês. Pode estar adaptando, só que você tem que escolher um tipo daquele de leitura, do círculo, se vai ser estruturado, semi-estruturado, porque vai fazer parte aí da nossa implementação. Eu vou colocar o link dessa aula aí no Class. Aula 6, então, tá o link para vocês aí, tá? No chat da Meet. Essa aula 6, deixa eu só voltar nela aqui, ela é bem legalzinha, ó, bem interessante, que ela começa aqui, ó, vamos compartilhar um pouco da nossa leitura, aí já vai falando os passos, ó, já é como se fosse a programação ali de um círculo, né? Já dá para vocês terem um apoio a partir dessa aula também, tá? Aqui, ó, como organizar o círculo, selecionar o tempo da aula, propor aos participantes. Gente, um círculo ele não vai demorar menos que 30 minutos, tá? Pelo menos uns 30 minutos para que vocês possam fazer ali as questões e tudo mais. Aqui já segue um roteirinho para vocês. Exemplos de questões engajadoras. Se eu utilizar, por exemplo, o personagem, o protagonista, o que eu posso perguntar? Se eu utilizo a época, vou trabalhar a época, contextualizar a época da história. O que eu posso perguntar, enfim. Posso até fazer uma intertextualidade com outras coisas, outro filme, né? Enfim, aqui dá, assim, traz várias dicas já para que ajude vocês aí a montar esse círculo de leitura, tá? Então, esse círculo de leitura, ele vai fazer parte da nossa implementação. Então, a nossa implementação, vocês vão ter que colocar uma das atividades que a gente vai trabalhar aqui. Só que a primeira atividade é o círculo de leitura, que é da aula de hoje. Então, de repente, já fica mais fácil vocês irem pensando em implementar o círculo de leitura. Porque se você for esperar até a semana que vem para ver a atividade da semana que vem, o tempo de vocês vai ficar um pouquinho mais curto, tá? Então, vocês vão implementar o círculo de leitura. Mas eu tenho que parar a leitura que eu já estou fazendo com os meus alunos? Não. Não precisa parar e começar uma outra leitura. Seus alunos já leram quanto? Já leram 10%, 20%, 30%? Faça o círculo de leitura agora. Planeje esse círculo de leitura para esse momento que eles estão, tá? Depois que vocês fizerem o círculo de leitura, vai fazer parte da implementação também vocês elaborarem uma proposta de redação. E como eu já falei na aula passada, essa proposta de redação, ela tem que ser atrelada com o último gênero do trimestre. Então, se eu tenho um 9º ano, o último gênero do trimestre é resenha. Então, eu tenho que atrelar essa leitura, essa discussão, com uma produção de uma resenha. Nós vamos fazer aqui, eu vou voltar lá no slide do início agora,
Nós vamos fazer aqui, ó. Opa, deixa eu só passar aqui de quinta-feira. Nós vamos fazer aqui, ó, na semana de 24/4 a 28/4, perdão, de 17/4 a 21/4, a reunião 7, que é a reunião onde a gente vai pensar, ó, desenvolvimento da escrita na produção textual. Então, de repente, ó, daqui até no dia 28, que é o dia que vocês têm que entregar a implementação, não deu tempo dos alunos escreverem, realizar a produção, devolverem para vocês, vocês corrigirem e tudo mais. Mas essa proposta ela já tem que estar lá na plataforma deles, tá bom? Quando for aqui, ó, na semana do 2/5, se algum aluno já conseguiu escrever e já te retornou, no compartilhamento, daí você pode trazer para a gente, tá? Olha, eu entreguei, mas eu não coloquei foto de nenhum texto, porque os meus alunos ainda não tinham produzido, mas agora, para essa semana, eles já produziram, então eu queria passar um pouquinho dessa experiência para vocês. Aí vocês podem trazer para a gente lá na semana do feedback e do compartilhamento, tá? Vou saber rapidão. Agora nós vamos, então, para o nosso... Opa, não é socialização. Para o nosso grupo. Só que eu vou precisar um pouquinho da ajuda de vocês, tá? Porque a semana passada a gente estava com várias pessoas. E hoje eu vou trabalhar aqui com as salas direto do Meet. Então, eu vou colocar vocês direto na salinha temática. Para ficar mais rápido, para eu colocar aqui, conforme eu for falando do grupo 1, aí vocês vão falando para mim quem que era do grupo 1. Grupo 2, quem que era do grupo 2. Hoje a gente está no número menor, talvez eu junte alguns grupos, tá? Para que vocês façam essa parte aí do roteiro. Só para ficar mais fácil, para não precisar ficar puxando aqui em cima, tá bom? Professora, Oi? na implementação, o que você deseja que a gente, além do relato da implementação escrita, o que mais que tem que ter? Tá, quando vocês abrirem lá o slide onde vocês vão fazer o relato de implementação, lá já vai falar que você vai precisar pôr, né? Identificar a turma, o nome da escola, o objetivo da tua aula, porque você já está colocando isso no teu plano de ação, né? Daí vai ter um momento que você vai precisar colocar quais foram os pontos positivos da tua implementação, quais foram os pontos negativos, como que você conseguiu sanar, por exemplo, os pontos negativos. Você vai precisar colocar também assim, por exemplo, eu fiz o círculo de leitura, tirei uma foto, então a foto ali do círculo de leitura. Professora, eu coloquei a proposta lá no Redação Paraná, mas meus alunos ainda não escreveram, mas coloca o print da tela que você já realizou a proposta para os seus alunos. Então, tudo isso é interessante você colocar. Mas lá, ele está bem detalhadinho, dizendo tudo que você pode pôr para deixar um relato bem completo, tá? Então, vamos lá. Subgrupo 1. Tem alguém aí do subgrupo 1 hoje? Eu acho que eu era do grupo 1. Só você, né, Camila? Tá aqui hoje. Eu também, Sandremere, se eu não me engano. Eu não marquei o número do grupo. Se era junto com a Camila, já tá bom. Vamos lá. Vou chamando uma e peço para vocês dizerem qual que era o grupo de vocês, tá? É só porque se eu for abrir aqui vai demorar um pouquinho, pra gente não perder muito tempo. Vamos lá aqui, ó. Luciane, você lembra, Luciane, quem que estava no teu grupo? Eu acho que eu sou o 3 no grupo da Neuci, se eu não me engano. Eu também era. Tinha mais duas. Agora não sei se é Luciane ou Luciana, desculpa. É mais uma, prof. É Rosane. Isso.
Hoje eu tô bem sem voz, gente. Difícil, né, Luciana? Prof, eu vou refazer a pergunta da nossa colega lá, porque eu acho que eu já dei uma cochilada aqui, prof. Ó, resumindo, nosso trabalho final, nós temos que agregar a plataforma Redação Paraná com a plataforma Leia Paraná, certo? Certo. Então, por exemplo, assim, se eu estou lendo com meus alunos a Face Oculta e também Mulheres Incríveis, porque a gente já terminou de ler o Don Quixote, aí não casou muito bem, né? A não ser que eu elabore uma proposta lá dentro da Redação Paraná, envolvendo feitos de algumas mulheres que estão, por exemplo, Marie Curie. Para eles foi assim, eu comecei, ai, tô com sinusite, tô com sinusite, preciso fazer um raio-x, meu pai, agora, quem inventou isso, da onde que foi, como que foi? Eu fiz um escândalo para eles ir pesquisarem quem que foi, então, Marie Curie. Daí, então, nós temos um livro com 40 mulheres que abordam essa temática, né? Aos feitos das mulheres na humanidade. Então, se eu quiser pegar algo desse, porque como nós vamos fazer esse trabalho antes do término do trimestre, eu não vou conseguir terminar com eles a Face Oculta, que trabalha com bullying e ciberbullying. Eu tenho que agregar Redação Paraná com Leia Paraná. Isso, profe? Isso. Tá. Assim, o livro que você leu no Leia Paraná é ele que tem que ser o teu subsídio, a tua base para a proposta na Redação Paraná, tá? Então, tipo, não dá, nem você falou ali, você tem que casar, né, de alguma forma, a produção textual, tá? Com a leitura que ele fez. Laodiceia, do teu grupo, era você? Eu não me lembro, só me lembro que eu era do grupo 2. Deixa eu só pegar aqui, então, rapidinho, porque senão a gente vai... Deixa eu pegar Uma que estava no meu grupo, ela era da terça-feira, do cabelinho curto, eu não lembro o nome Era dela. Sinuê, é. Mas espera aí. Tá faltando aqui a Andréia. Andréia, você era de qual grupo? Zidaner saiu. Só tá faltando a Andréia, né? Andréia, eu vou colocar você junto com a Laodiceia. Então, o Zidaner saiu, senão vocês vão ficar sozinhos. Tudo bem? Sim. Então, vai ficar 3 grupos apenas, tá? E não, vou pôr a Luciane aqui também, Luciane. Fica 3 grupos aí, eu consegui juntar, ok? Você era do grupo 3. Eu vou colocar vocês, porque senão vocês vão ficar sozinhas nos grupos, porque o restante do pessoal não está, tá? Eu vou colocar aqui, abrir salas, vai aparecer para vocês a sala aí, vocês só clicam em participar, tudo bem? Se eu coloquei todo mundo, se não falta ninguém. Só ficou faltando o Zidaner não voltou. Eu vou colocar ele aqui no... Peraí. Apareceu para vocês? Ou não? Andréia não entrou ainda, Andréia? Que ficou em vermelhinho para mim. Vamos lá, gente.
Aí, Voltamos. voltamos, Tudo né? certo. Deu certo. Ai. Prof do céu, não deu tempo nem de piscar. Foi 30 minutos, rapidinho. Gente, eu falei para vocês que ele ia trazer de volta. Você viu que é assim, a gente nem pede para voltar, ele já suga a gente? Muito Fui legal. abduzida. Assim. Mas é porque daí a gente está dentro do horário ali, tá? Meninas, a gente vai conversar um pouquinho sobre a proposta, e vocês também já terminaram de fazer o de hoje, né? Assim, vocês estão antecipando, né? Tá certo. Bom, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre as nossas propostas aqui de hoje. Só deixa eu voltar a compartilhar aqui com vocês. Tá. Então, vamos lá. Eu vou pedir, então, ali para Camila. Camila. No teu grupo, Camila, vocês já decidiram aí, ou você já decidiu qual vai ser o teu ano série para a proposta? Meu quê? O ano que você vai fazer a proposta de redação? 8º ano. Apesar que eu já fiz a proposta Sim. esse Você... mês estrelada ao Leia Paraná. A Camila me explicou que ela recebeu uma orientação a semana passada, que até dia 20 de março, ela tinha, semana retrasada, né, Camila? Ela tinha que deixar a proposta já lá na Redação Paraná, atrelada ao Leia Paraná, né? Não, eu tinha que deixar do mês de abril. Isso, do mês de abril. Então. Uhum. Esse foi o meu caso também. Nós tínhamos esse prazo para postar lá. Certo. Não tem problema, gente. Vocês agora vão, assim, utilizar essa proposta que já está lá e vocês vão fazer daí no meio dessa proposta, quando vocês estão montando ali o planejamento, a proposta final vocês já vão colocar essa que vocês já postaram, tá? E daí vocês vão agora no meio do caminho, enquanto os alunos estão lendo, fazer o círculo de leitura, fazer uma dessas outras atividades aqui que nós estamos trabalhando com vocês, tá bom? E como que vocês planejaram o círculo de leitura de vocês? Alguma equipe quer falar? Como planejou? Eu e a Sandra Meire, a gente fez que os alunos teriam que... A gente ia trabalhar os elementos da narrativa e cada aluno ia falar um elemento da narrativa do seu livro. Expor para a turma. E depois eu ia deixar aberto para um questionar o outro sobre as outras partes, né, os outros elementos da narrativa que não foram falados, e depois, no final, a gente faria as perguntas engajadoras. Okay. Então, um estruturado, né, Camila? Sim. Seguindo um roteirinho. Beleza. Mais alguém? Prof, nós focamos mais no trabalho do casamento aí entre a plataforma Leia Paraná e a Redação Paraná. Né? Ok. Ok, daí a gente... Sim. Mais alguém? Sim, o nosso grupo 2, nós discutimos e vamos também trabalhar o estruturado, mas levando um pouco mais para as perguntas motivadoras, e a Andréia até falou de fazer também algumas perguntas sobre os elementos da narrativa, com cada, né, Andréia, se você quiser explicar melhor, fazendo um círculo e cada aluno responde a pergunta que já está ali direcionada. Não, é isso mesmo. Isso. E se eu perguntar para vocês, então, quais adaptações julgaram necessárias? Então, as adaptações necessárias, pelo que eu estou vendo, vocês precisaram adaptar um pouquinho ali o círculo para cada uma, né? Teve que adaptar o círculo. E quais outras adaptações? Vocês tiveram que adaptar a escolha de livro,
As meninas teve que adaptar um pouco o trabalho com a proposta que já está na plataforma, né? Porque a proposta já está lá. Mais alguma outro tipo de adaptação, gente? Vocês precisaram fazer? Sim, a adaptação que eu disse do 7º ano, que eu já tinha escolhido, e a última produção seria lá podcast, e talvez não daria certo, sei lá, né? E não tem como, né? Podcast, a nossa plataforma também nem consegue fazer ainda, né, Laodiceia? É verdade, é outra coisa que eu não tinha nem pensado nisso ainda, Né? realmente. Uhum. Então, ela teve que fazer uma adaptação. Gente, então, assim, ó, é isso mesmo, vocês estão no caminho. Eu só vou repassar de novo ali para vocês. Deixa eu só passar aqui no slide. Vou só passar de novo aqui as informações para vocês, de que no dia 28 de abril, vocês já vão entregar o plano de ação, que é esse que vocês estão preenchendo, mais a implementação, né, o relato de implementação. Então, os dois, eles serão entregues no dia 28 de abril. Ai, professora, eu estou perdida, não consegui fazer, eu implementei, mas não consigo fazer o relato agora. Chama a professora, a gente conversa, tenta ver o que eu posso te ajudar para poder a gente colocar a implementação ali no dia, tá? Se chegou no dia 28, olha, professora, eu fiz o círculo, fiz a atividade que a professora pediu, coloquei a proposta de redação lá, mas ainda não deu tempo dos meus alunos terminarem de produzir, então não tenho nenhuma proposta para entregar. Não tem problema nenhum. Coloca lá um print da proposta que você fez. Na semana de compartilhamento, se você já teve algum retorno, você pode trazer para a gente e compartilhar como que foi o retorno dessa proposta de redação, tá? Professora, tem que ter um print de uma redação de um aluno? Então, é isso que eu acabei de falar, Laodiceia. Se de repente não deu tempo do teu aluno produzir até a entrega, você não precisa pôr o print. Mas se você quiser comentar depois, se na outra semana você já conseguiu algumas produções, e você quiser comentar, olha, as produções foram bacanas, foram legais e tal, aí você pode comentar, tá bom? Sim, mas se tiver a produção, tiver, pode pôr. Pode pôr, tá bom? Neuci? Profe, só faltam mais 3 encontros, né? Só. E daí, se um é feedback, na verdade é 2. Exato. Na semana de dia 2 vai ser o nosso planejamento, né? Estudo planejamento. Aí, dia 3 é a quarta, nós vamos nos encontrar dia 4 de maio, que é para a gente compartilhar o que a gente implementou. Tá bom? Tranquilo, gente? Tranquilo. Então, tá bom. Bom, a semana que vem, nós vamos trabalhar um pouquinho aqui, ó, sobre sequência básica. Então, a aula da semana que vem, ela também vai ser importante. Se vocês não quiserem, por exemplo, trabalhar com o ciclo de leitura, mas quiser trabalhar com uma sequência básica, você pode trabalhar. Eu só não sei se vocês vão ter tempo hábil para isso. Por isso que eu foquei mais aqui no círculo de leitura. E aí a gente vai ver um pouquinho sobre sequência básica e sequência expandida, tá? Eu vou já deixar esse material, tá vendo aqui? Esses 2 materiais aqui, ó, são 2 links, tá? Eu vou deixar para vocês, ó, um é esse aqui, é esse link aqui. E o outro é este link aqui, ó, tá? Eu vou deixar esses 2 links para vocês lá na guia na biblioteca, como material. Eu vou fazer material específico para a aula do dia 13/4. Para vocês, se vocês conseguirem fazer uma leitura aí sobre essa sequência básica e essa sequência expandida, tá bom? Gente, do mais, quero tirar uma foto assim bem bonita. Ó, esse link tem lá no material de vocês, tá?
Então, daí vocês podem acessar esse link, que é o Círculo de Leitura e Letramento, se vocês quiserem ver um pouquinho os outros tipos de círculo de leitura. E, opa, agora eu vou parar meu compartilhamento, porque eu quero fazer uma foto de todas vocês. Deixa eu aqui. Parou. Hoje tem pouquinha gente, né? Olha, minha câmera ficou... Não está abrindo. Agora abriu. Beleza. Deixa eu tirar, então, aqui um print de vocês. Só um minutinho. Espera aí. Nossa, né, profe? Se inclua aí. Oi? Nossa, né? Você também. Se inclua. Oh, sim. Estamos todas aqui. Quero tirar uma foto bem linda nossa. Deixa eu só... Peraí. Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. Meu print aqui tá com problema. Ah, deixa eu ver se eu consigo ficar mais no meio, assim. Aí, muito bom. Gente, muito obrigada por hoje. Vocês ainda têm um tempinho? Querem tirar alguma dúvida? Não? Então, muito obrigada por hoje, muito obrigada por tudo. Deus abençoe vocês. Tenham um feriado maravilhoso, bom descanso. E até a semana que vem, tá? Beijo. Boa noite. Para vocês, boa Feliz Páscoa. Feliz Isso. Páscoa. Para vocês também, gente. Bom descanso, bom Tchau. feriado, boa Páscoa. Para toda a família de vocês. Tchau, tchau. Beijo, beijo, profe. Beijo. Bom descanso. Eu Beijo. nem parei aqui minha gravação ainda, esqueci. Deixa eu parar.